Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre qual evangelho você tem vivido. Você sabe que hoje em dia o cardápio é variado, né, pastor Leonardo? As pessoas querem escolher o evangelho que elas vão seguir, mas só há um evangelho, só há uma verdade. Qual evangelho você tem vivido? O evangelho do levaram o corpo ou o evangelho do ele ressuscitou? Eu estou animado com essa palavra essa manhã. Ontem à noite no meu quarto deu rolo, essa madrugada deu rolo, de manhã eu acordei já falando em línguas no quarto há muito tempo que isso não acontecia. Eu botei um louvor e deixei o Espírito Santo ministrar o meu coração. Qual o evangelho que você tem vivido? Pergunta aí para o pessoa do seu lado, qual evangelho você tem vivido? Você está vivendo o evangelho do levaram o corpo ou o evangelho do ele ressuscitou? Eu não sei, não precisa me responder agora, mas pense nisso. Você vai ver no capítulo 20 de João, vai dizer: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, quando ela viu a pedra retirada, ela entrou em desespero, ela ficou preocupada, ela ficou meio, naquele momento, confusa. E ela foi até Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João, lógico, que escreveu o livro, e disse-lhe: levaram o Senhor. Essa foi a primeira mensagem, a mensagem do levaram o Senhor. Interessante, algumas coisas que eu vou falar antes de entrar em si na mensagem é que, através daquele jardim, através da ressurreição, o porquê a mulher, ela foi a primeira a ter a coragem de ir até um sepulcro de madrugada, e um lugar que estava cercado por soldados dos centuriões, cercado por soldados para vigiarem o túmulo, mas ela teve coragem de ainda assim ir até aquele lugar, ainda de madrugada, para levar alguns ungüentos para colocar no corpo. Outros capítulos vão dizer algumas especiarias para colocar no corpo de Jesus. Ela teve coragem para isso, e eu tenho para mim que ali no jardim Jesus estava redimindo o ministério da mulher. Atenção, mulheres, dá um glória a Deus aí. Redimindo, a redenção da mulher começou ali, porque todo mundo dizia, porque o pecado entrou pela mulher, porque a mulher desobedeceu lá no jardim do Éden, e Jesus ali no jardim ali do túmulo, Jesus, a mulher é a primeira a chegar, ela é a primeira a ter a notícia de cara de que o corpo não estava ali. Jesus estava restaurando, o ministério da mulher, porque no primeiro jardim no Éden, um cordeiro teve que ser morto para vestir a vergonha de Adão e Eva. Um inocente lá no Éden foi morto para cobrir a vergonha da mulher e do homem. Mas nesse jardim, o cordeiro foi morto, em definitivo, para acabar com a vergonha. O que Deus fez no Éden foi um band-aid, mas o que Deus fez aqui era a cura definitiva e completa, era a obra completa da cruz do Calvário, que estava se manifestando ali. Deus restituiu, restaurou, inaugurou o ministério da mulher, e agora naquele jardim ela estava podendo ter contato direto com a redenção dela. Querido, muitas das vezes Deus está nos redimindo e nós não percebemos. Porque ela chegou, ela fica assustada, levaram o corpo do Senhor, mas ali Deus já estava redimindo e restaurando e fazendo algo por ela. Oh, aleluia! Uma das coisas que eu quero que você entenda é o seguinte: a Bíblia vai dizer em Mateus 12 que era necessário que o Filho do Homem padecesse por 3 dias e 3 noites. Nós normalmente contamos a paixão de Cristo a partir da sexta-feira, mas a paixão começa a partir da noite de quinta-feira. Porque se você contar de sexta para domingo, não dá 3 noites. Dá 3 dias, mas 2 noites. Mas quando você conta a partir da quinta, são 3 noites.
Porque você acha que a noite de quinta para sexta para Jesus foi fácil? Ele passou de quinta para sexta sendo açoitado, depois que ele foi preso. Antes ele havia, o dia de quinta-feira, da quinta-feira foi um dia tenso, porque ele lava os pés dos discípulos. Os discípulos não queriam. Lembra dessa situação? Primeiro ele manda o seguinte: vai até a cidade, porque eu quero que vocês se separem um lugar para a gente fazer a última ceia. E aí eles vão, encontram um homem com um cântaro. Jesus deu todas as coordenadas. Eles alugaram aquele local que era o cenáculo, onde fizeram ali a última ceia. Mas Jesus também, ele lava os pés dos discípulos. Lógico que ali, naquele ato de lavar os pés, ele estava dizendo, ensinando sobre humildade, sobre o serviço. Se vocês me chamam de mestre e eu lavo os pés de vocês, vão vocês e façam o mesmo, sejam servos uns dos outros. Esse é um princípio. Mas também há algo: Jesus era o Cordeiro de Deus, mas também Jesus é o cabeça da igreja. Pedro não quis que Jesus lavasse de maneira imediata, logo de cara ele falou: que isso, nos meus pés você não vai lavar? Ele fala: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não faz parte de mim, ou você não tem parte comigo nisso. Aí Pedro chega e fala: então não lava só meus pés, lava minha cabeça, lava o meu ouvido, meu nariz sujo, a meu sovaco, lava tudo, lava. Ele falou: não, por quê? O cabeça era Cristo. Ele não precisava lavar, mas nós tomamos as patas. Nós fazemos parte do corpo. Você sabe que o sacrifício, quando era entregue para ser sacrificado, ele tinha que lavar as patas. Nós somos participantes do corpo de Cristo. Então os pés do corpo precisam ser lavados. E Jesus, oh meu Deus, essa é mensagem para outro dia. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu naquela noite. E depois Jesus vai e prepara, eles preparam aquela ceia. Jesus fala: um de vocês vai me trair, e blá blá blá, conhece. Depois ele vai para o Getsemane, onde ele é tentado a desistir, onde ele é pressionado, onde ele chora. É uma noite de agonia, e aí de madrugada vem Judas o traíra, chega com os soldados, e eles prendem Jesus, e o sofrimento de Jesus já começou dali, e ele é levado então para os oficiais, e começa ali aquela luta, e você sabe exatamente o que aconteceu. Foi tudo rápido, foi uma noite de agonia, uma noite de sofrimento, uma noite que parecia que não terminava nunca, uma noite que só apanhava, só era de acusação. Um empurra para um lado, empurra para o outro, joga para o outro decidir, joga para Pilatos decidir, joga para outro, e uma agonia sem fim, até que a sentença veio: morte de cruz. Jesus é crucificado na hora do sacrifício. Qual era a hora do sacrifício? Às 9 horas da manhã de sexta-feira. E às 3 horas da tarde, ele dá o último suspiro. Você sabe o que acontece nisso, né? O ladrão, ele carregando a cruz, ele caindo, Simão vindo e ajudando ele a carregar a cruz. E ele até que chega ao Monte Caveira, e ali ele é crucificado. Em agonia, ele falava: se você não é filho de Deus, desce daí da cruz, você não fez tanto milagre. E furam ele com uma lança, e você sabe que saiu água e sangue. Nós ouvimos há pouco tempo o Céu Fernandes pregando aqui sobre isso, e a gente sabe exatamente o que significa, que ali quando Jesus é rasgado no seu lado, a igreja estava nascendo. Resumindo, Jesus foi ferido para que a igreja nascesse. Jesus foi ferido para que você estivesse aqui hoje. Quando a placenta espiritual foi rompida, da placenta sai água e sangue, e a igreja nasceu, porque foi rasgado o seu lado, e até que ele disse: tetelestai, está consumado. E naquele momento começa o movimento, porque queriam, você sabe que eles precisavam colocar, não tinham onde colocar o corpo de Jesus, e eles não queriam que ele virasse à noite na cruz. Então começa aquela loucura, e José de Arimateia chega e fala: eu tenho um túmulo que eu comprei para mim, eu nunca usei, deixa eu colocar ele no meu túmulo, eu vou pegar, e pega a autorização daqui. Imagina a confusão jurídica e burocrática que deve ter acontecido, para que permitisse que tirasse Jesus da cruz, até que a autorização veio. Lembra, precisava tudo ser feito antes das 6 da tarde, porque às 6 da tarde começaria o Shabá, onde ninguém poderia fazer nada. Eles tinham 3 horas para resolver toda essa parte burocrática, nem 3 horas completo, porque tinha o trajeto, provavelmente 2 horas e meia, correndo contra o tempo, e pegando, e até que a autorização veio, desce da cruz, tira os cravos com cuidado, porque não pode quebrar nenhum osso dele.
Não tem caixão, mas tem uma cama, tem uma maca, tem um lençol, envolve ele nos lençóis, prepare tudo. Agora vamos, não pode deixar, faltam 15 para as 6, a gente tem que fechar logo, botar ele nesse túmulo, e levam ele para o túmulo. Até que ele é colocado com essa ufa, 5 para as 6, deu tempo. Vai, coloca, vem, fecha, coloca o selo e tal, está ali fechado, e guardas vigiando. Meu Deus, que coisa linda. Mas aí vem a tristeza, vem a dor, vem o luto. Vem, embora tenha ouvido falar de tudo aquilo, todas as mensagens que ele pregou, tudo aquilo que ele havia prometido, é necessário que o Filho do Homem padeça. Esse templo será destruído, mas em 3 dias. Em 3 dias. Os discípulos de Emaús, você sabe que ficaram frustrados e começaram a voltar para sua casa. A dor, imagina o sábado. O sábado é o lugar do meio. O sábado é o lugar do, meu Deus, o que será de nós? O sábado é eu acho que é a pior parte foi o sábado. E é no sábado que justamente muitas pessoas estacionam, entram num luto eterno. Mas vinha um domingo pela manhã, e na madrugadazinha de domingo essa mulher vai ao túmulo. Ela vai ao túmulo, e a primeira mensagem da ressurreição era que levaram o corpo. Levaram o corpo do nosso Senhor. E qual é o mistério que é aqui? Infelizmente, alguns estão estacionados ou levando essa primeira mensagem. Alguns estão vivendo o evangelho da primeira mensagem da ressurreição. A primeira mensagem é essa: levaram o corpo. Não fala de ressurreição, mas fala de que levaram um defunto, levaram o corpo. Oh meu Deus, alguns vêm até o túmulo vazio, mas ainda há dúvida, o túmulo está vazio, mas eu não vi ele. Então levaram o corpo, esconderam o corpo. Queridos, qual é o efeito disso? A Bíblia vai dizer, João 22, correu pois e foi a Simão e disse e ao discípulo a quem Jesus amava: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Mas em Mateus 28:5 vai dizer: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ei, não tenham medo, vocês estão procurando um homem crucificado, mas eu não tenho um Cristo crucificado aqui para vocês. Eu só tenho um Cristo que ressuscitou. Era isso que o anjo estava dizendo. Você está vindo procurar um homem crucificado, você está vindo procurar um corpo, mas eu não tenho isso para dar para vocês. Ou como que você se aplica a isso? Deixa eu te dizer algo: você tem buscado um ministério crucificado, você tem buscado uma família crucificada, você tem buscado uma fé crucificada, uma fé que está estagnada, uma fé que está morta ou prestes a morrer. Só que a mensagem para você hoje é: ei! Oh meu Deus! Você vem à igreja, mas você vem como se fosse celebrar um funeral, porque você procura um corpo. Você vem à igreja e você vem querendo celebrar o funeral da sua família, o funeral da sua fé. Você até vem e traz oferta, mas é oferta para um corpo que você está velando. É uma oferta sem esperança, é uma vida sem esperança, é um evangelho sem esperança. E Deus tem uma esperança ressurreta para você, Deus tem uma fé ressurreta para você, Deus tem o poder da ressurreição para você. Pelo amor de Deus, tem gente que parece que está aqui, mas a mente não, mas está aqui de corpo, mas não está de mente. Acorda! Porque se essa palavra não tem poder para você, você está vivendo uma farsa. Se você não acredita no poder da ressurreição, você vive um evangelho mentiroso. Desperta, tu que dormes, para de buscar coisas mortas. Para de buscar coisas mortas. Eu não tenho uma visão de um corpo para você, eu não tenho uma visão de um Cristo morto para você. A visão que eu tenho é de algo que foi ressuscitado.
Vocês vieram trazer um unguento para colocar num corpo, ou talvez você tenha trazido um unguento para colocar na sua família, nos seus negócios, na sua esperança. Mas o que Ele tem para você nessa manhã é o poder da ressurreição. Ele tem cura para você. O que você veio buscar aqui hoje, Ele tem restauração para você. Ele tem cura para sua mente, para sua família, para sua casa, para sua alma. Alguém me ajuda? Então a primeira mensagem foi: levaram o corpo. Mas o anjo vem e fala: não temas. Ei, vocês precisam ser fortalecidos na sua fé. Tem gente aqui que precisa ser fortalecido na sua fé. Você não acredita mais. O pior incrédulo é o que é membro de igreja. O pior incrédulo é o que está no culto todo domingo. É o que está no culto toda terça-feira. Às vezes o pior incrédulo é o que está envolvido em vários ministérios, mas ele não crê. Ele não tem uma fé ativa. Ele não conhece o poder da ressurreição. Ele só consegue ver o que está errado. Ele só consegue ver o que está estragado. Ele só consegue enxergar, sentir o cheiro da morte. E Deus tem um perfume de vida, um cheiro de vida, oh meu Deus, alguém me ajuda nessa manhã aqui. Não temas. Quantos querem uma vida ressurreta aqui nesse lugar? Então, porque você procura um corpo morto? Ah, pastor, me ajuda. Ah, eu tenho um problema. Ah, minha vida está terrível. Ah, nada acontece. E é lamento, 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 lamento. Você só vem para lamentar. Deus está dizendo: eu vou transformar o teu lamento em baile, o teu lamento em cântico de alegria. E você vai dançar e mexer no teu corpo. Eu estou mudando. Você veio lamentar, mas vai sair daqui saltando e celebrando diante da presença daquele que vive. Se alguém crê nisso, dá um glória a Deus nessa manhã. Pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Meu Deus, Mateus 28, 6 vai dizer: não está aqui. Vamos para Mateus 28. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta em Mateus 28, porque Mateus 28 tem a ver com o que nós também estamos pregando. Sabe que vários evangelhos falam da mesma coisa, e alguns com uma ótica diferente, ângulos diferentes, detalhes que o outro texto não diz. Mateus 28, verso 6 vai dizer: ele não está aqui. Mas por quê? Porque já ressuscitou. Ei, segue o versículo: vinde e vede o lugar onde ele jazia, estava. Vem ver o lugar onde ele estava, não está mais. Ei, ele nem, o túmulo nem era dele, era emprestado. Para de comprar túmulos. Não compre túmulos. Ele só precisava por 2 dias, por 3 dias e 2 noites. Me empresta rapidinho que eu te devolvo na domingo. Me empresta rapidinho que eu só vou usar por um pouco tempo. Ele não precisava. Quem tem esperança não compra túmulos. Quem tem uma fé ativa não compra túmulos. Quem crê no poder da ressurreição não compra túmulos. Você não precisa de um túmulo, você precisa crer. Você não precisa de túmulo. Para de ficar comprando túmulos. Ele conhecia o final, aleluia. A sua mensagem pode mudar da primeira para a segunda. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: você não entendeu. A tua mensagem pode mudar da primeira para a segunda. Nós não fomos chamados para ser pregadores ou anunciadores da primeira mensagem, que é levar um corpo, mas nós fomos chamados para sermos anunciadores da segunda mensagem, que é: ele ressuscitou.
Eu não sou pregador da primeira mensagem, eu sou pregador da segunda mensagem. Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Oh meu Deus, Ele ressuscitou. A primeira mensagem fez com que Pedro fosse ao sepulcro, porque a primeira mensagem foi levar. A segunda mensagem, João 20, 18. Volta para João 20, 18. Yes. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. Tu vê que aqui no verso 18 a situação muda e ela diz: eu vi. Eu vi o Senhor e Ele me disse essas coisas. Ei, você não está entendendo. Ela disse: eu vi o Senhor, Ele me disse essas coisas. Eu quero que você entenda que Ele quer fazer isso com você hoje. Você vai poder sair daqui dizendo: eu vi o Senhor e Ele me disse o que fazer. Eu vi o Senhor, eu falei com Ele, eu ouço Ele, eu converso com Ele, Ele fala comigo todos os dias. Eu vi o Senhor. Chega de mensagens mortas, de um evangelho morto, de uma vida morta, de uma fé morta. Precisamos do evangelho que diz: eu vi o Senhor. As pessoas precisam olhar para você e enxergar em você o poder da ressurreição. Eu vou repetir. As pessoas no seu trabalho têm que olhar para você e falar: tem algo diferente. Porque alguns chegam no trabalho como alguém que estão levando com uma vida do que da primeira mensagem levaram o corpo. Mas tem gente que chega no seu dia a dia: eu vi o Senhor. Hoje eu falei com Ele antes de vir para cá. Hoje eu falei com Ele de madrugada. Ele falou comigo. Eu vi o Senhor. Quem vê o Senhor, quem tem relacionamento com Ele, a postura muda, o hábito muda, a atitude muda, o jeito de andar muda, o jeito de falar muda. Eu estive com Ele, eu ando com Ele, eu tenho acesso a Ele, eu falo com Ele, Ele caminha comigo. Ei, mude a sua postura. Cutuca o irmão do seu lado e fala: mude a sua postura. Mude a sua postura. Mude. Qual postura, pastor? A postura da sua busca, a maneira como você busca. Mude a sua postura. Você tem uma postura de que busca coisas mortas, que a gente busca coisa morta, vive o tempo todo cabisbaixo, vive o tempo todo depressivo, vive o tempo todo de cara amarrada, vive o tempo todo como se o evangelho fosse um fardo para ele. Jesus veio tirar o fardo, Jesus veio tirar o jugo, Ele quebra, Ele tira de você o peso. Para quem vive, tem gente na igreja há 30 anos, vivendo debaixo do evangelho da primeira mensagem. Há 30 anos que ele não sabe o que é dar um sorriso. Há 30 anos que ele não sabe o que é viver uma vida leve. Tudo para ele se tornou pesado. Esses são alguns evangelhos que pregam. Esses são alguns evangelhos que algumas denominações impõem sobre o povo. Evangelho de jugo, evangelho de peso, evangelho de campo minado. Eu não sei se eu posso pisar aqui ou ali, porque a qualquer momento uma bomba vai explodir. Eu dou fora disso. O evangelho é leveza, o evangelho é alegria, o evangelho é poder de Deus. O evangelho rabaxaracataralabaxê. O evangelho das coisas mortas, aqueles que ficam procurando modelo atrás de modelo para dar certo, fórmulas atrás de fórmulas para a igreja crescer. Ah, querido, isso é evangelho de coisas mortas que sugam a energia do povo, que leva o povo à exaustão. Mas o evangelho da segunda mensagem, o evangelho da segunda mensagem me faz andar em novidade de vida, me faz andar de cabeça erguida. Não quer dizer que eu não vou ter momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas eu não sou controlado por isso.
mude a sua postura. Deus vai fazer algo sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. Na sua vinda, na sua vida. Volte para Mateus 28, deixa aberta. Uou. Respira. Breathe on. Que coisa libertadora. Como que a Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. O fantástico não é fantástico. O fantástico tem tudo, menos fantástico. A Bíblia é fantástica. Amém? A Bíblia é fantástica. A segunda mensagem, eu quero falar sobre a segunda mensagem. Eles estavam levando a mensagem para os discípulos, mas ele ia falar com eles na Galileia. Vai lá para Mateus 28. Mateus 28, deixa aí. Versos 8 e 10. Do 6 vai dizer, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Isso aqui é o anjo falando. Olha só. Primeira vez, o anjo vem e fala. E aí ele segue, no verso 7, ele dá umas instruções. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Verso 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria. Repita comigo, temor e grande alegria. De novo, temor e grande alegria. Mais uma vez, temor e grande alegria. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos. O que diz a sua palavra, a Bíblia, aí logo em seguida? E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que... Quem vem? Quem vem? Quem vem? Qual é o nome dele? Mais uma vez, Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, guarda essa frase aqui. E elas chegando, abraçaram os seus pés. Diga, abraçaram os seus pés. Diga, abraçaram os seus pés. Diga mais uma vez, abraçaram os seus pés. E o que elas fizeram? O adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Isso aqui é encantador. Isso aqui é sensacional. Elas recebem a notícia de um anjo, e elas obedecem de maneira imediata, sem questionar, e vão apressadamente, até que quando elas vão apressadamente, debaixo de temor e grande alegria. Isso aqui é uma chave. Quer ter uma revelação de quem Deus é, você não pode abrir mão do temor e da alegria. Temor e da alegria. Temor e alegria. Quando você anda debaixo de temor e alegria, a revelação vem. Do temor e alegria, a direção vem. Do temor e alegria, você não fica crente perdendo Wi-Fi, procurando sinal o tempo todo. Se há temor, se há alegria, você tem direcionamento. Se há temor, se há alegria, você tem revelação. Se há temor, se há alegria, você tem propósito, você tem motivo. Eu vou embora. Elas foram. Quando você o busca, ele se revela. Você pode ir no meio da dor, você pode ir no meio do medo, você pode ir até diante da insegurança, você pode ir com o coração abatido, mas ele se revela quando ele vê a pureza, a sinceridade do teu coração. Por que Jesus as saudou? Porque ele viu que havia medo.
Temor também tem a ver com isso. Ali naquele caso, o cenário era complicado. Perseguição, insegurança. Jesus chega e fala: eu vos saúdo. Ou eu dou para vocês a minha paz. Tenham paz. Tenham paz. Jesus chega e diz: tenham paz. Jesus tira o temor delas e coloca a paz dele nelas. Deus está tirando de vocês aqui medos, angústias, derramando da paz dele sobre você. Vá em paz. O medo tem que dar lugar à paz. O medo vai dar lugar à paz. Ele disse: não temais, eu vos saúdo. No verso 10 ele diz para elas: não tenham medo. Agora interessante aqui, a última parte do verso 9, que diz: elas abraçaram os seus pés e o adoraram. O que isso quer dizer, pastor? Antes de fazer qualquer coisa, antes de você iniciar qualquer tarefa, antes de você pregar qualquer mensagem, antes de você cantar qualquer canção, antes de você pegar qualquer ministério para fazer, antes de você sair para cumprir uma agenda, antes de você colocar o teu colete da recepção, antes de você preparar a tua aula para a escola dominical, antes de você ir para o teu trabalho, antes de você pegar no microfone, antes de fazer qualquer coisa, abraça os pés. Antes de fazer qualquer coisa, começa pelos pés abraçados e adoração. Só depois de adorar, você está apto a servir. Só depois de adorar, você está apto a pregar. Só depois de adorar, você está apto a ensinar. Querido, quem não adora, não serve. E quem só serve e não adora, também não serve. Meu Deus, eu vou repetir: quem não adora, não serve. Quem só serve e não adora, não serve. Tem gente que quer dar aula de adoração sem ser adorador. Tem gente que quer pregar mensagem sem ser adorador. Tem gente que enche a sua agenda, mas não é adorador. Você precisa abraçar os pés hoje. Você precisa abraçar os pés hoje. Se derramar, primeiro adore, depois sirva. Primeiro adore, depois faça. Primeiro adore, depois viaje. Primeiro adore, depois cumpra o teu chamado. Primeiro adore. Seja um exemplo de um adorador. Adorador não é quem canta, quem prega, quem grava. Adorador é quem se derrama. Adorador é viver uma vida que não envergonha o evangelho. Adorador é não estar metido em falcatruas. Adorador é ser exemplo, é dar testemunho. Adorador não é ser membro de uma igreja. Tem gente que é membro de igreja e que envergonha o evangelho. Falei algo que alguns domingos atrás vou repetir. O pastor não tem nada a ver com o negócio que membros de igreja fazem. Estou avisando de novo. O pastor não responde por que membros de igreja fazem. O membro de igreja tem que ser responsável pela sua atitude lá fora. Ser membro de igreja, ter meu número em WhatsApp, não significa que é meu amigo que está usando e fazendo coisa em meu nome que eu autorizei. Tenho nada com isso. Nada com isso. Quando eu precisar pedir algo para alguém, eu vou ligar e eu vou pedir. Se é para a igreja, alguém da igreja tem uma comissão e a igreja faz. E você que aqui da igreja está me ouvindo fazer isso, cuidado com os negócios que você anda fazendo, que envergonha o nome do evangelho, porque você vai prestar contas a Deus. Lava as minhas mãos sobre a tua vida, porque eu não respondo pelo que você faz. Aqui a gente prega a verdade, prega a palavra, prega o evangelho. Agora o que você faz da porta para fora, a responsabilidade é sua de como você conduz a sua vida.
um adorador dá testemunho. E aí ele disse: vão para a Galileia. Por que para a Galileia? Sabe por quê? Na Galileia, aqueles homens, e principalmente aquelas mulheres, foram humilhadas, não eram reconhecidas, eram desprezadas, não tinha voz, a palavra delas não tinha crédito, eles eram ridicularizados. Ele estava querendo dizer: vai para o lugar da tua vergonha, porque lá seu ministério vai começar. Vai para o lugar aonde você foi envergonhado, porque lá eu estou te levando para o seu ministério começar lá. Vai para o lugar da tua dificuldade, aonde você foi desonrado, porque lá você vai começar o seu ministério. É lá na Galileia, no lugar da tua vergonha, que eu vou te colocar sobre honra. É lá na Galileia, onde muitos não davam crédito ao que você vivia, muitos não te davam voz, não davam crédito à tua palavra, não te davam espaço para fazer nada. Vai para a Galileia, porque lá eu vou começar a honrar a tua vida, lá o teu ministério vai nascer. Meu Deus. Oh, primeiro adore. Na Galileia, onde eles foram difamados. Se estão difamando você, eu quero que você saiba de uma coisa: você está bem. Você sabe que algo interessante. Estou indo já para o final. Você segue no versículo 11. Você vai ver que os soldados, veja bem, tinha uma turma que assistiu aquilo tudo. Os soldados para mim foram os primeiros a ver a pedra. Os soldados foram os primeiros a ter contato com a ressurreição. Tanto é que diz que eles ficaram com medo, que eles fingiram de morte também. Imagina os soldados correndo para os chefes dele e narrando o que eles viram que nem as mulheres tinham visto. Elas indo para Galileia, eles indo lá para que eles tinham que prestar, para os líderes dos sacerdotes, para aqueles que mandaram, eles ficaram lá. Aconteceu algo que eu nunca vi na minha vida. A gente estava lá e de repente veio a pedra, começa a se mover sozinha, uma luz enorme saindo de dentro. Eu não sei, a gente só ficou apavorado. Eu não sei o que aconteceu, mas o corpo não está lá. E a gente tem que falar: olha, não, vamos pensar num plano. Vamos pensar num plano. Vamos pensar no plano. Qual foi esse plano? Olha, a gente vai dar uma grana boa para vocês, porque essa história não pode vazar daqui. Há um investimento pesado para que as pessoas divulguem a primeira mensagem. Toda a religião, todos os líderes se moveram para que a primeira mensagem fosse divulgada. Diz que os discípulos vieram de madrugada e levaram os discípulos com medo, escondidos. E eles pegaram aquele dinheiro, e vai dizer que até o dia de hoje, quem vai a Israel sabe disso, eu já falei aqui algumas vezes, que eles acreditam no Jesus histórico, mas não acreditam no Jesus o Cristo, porque eles vivem debaixo do reflexo da primeira mensagem. Levaram o corpo. Mas Deus tem levantado investidores da segunda mensagem. Isso começou lá em Atos. Lembra quando eles começaram a vender suas propriedades, vinham e traziam aos pés dos apóstolos? Lembra que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados ali porque mentiram ao Espírito Santo? O problema não era mentir para os discípulos que estavam ali. Cuidado com o que você promete para Deus e não cumpre. Deus não vai fulminar você, Ele não vai fazer isso. Mas a sua vida pode ficar travada, porque você vive fazendo votos de tolo. Tem gente que na hora do sufoco promete mundos e fundos para Deus. Aí quando recebe, quando prospera, quando acontece, ele vem, aí ele começa a fazer, eu acho muito. Mas quem investe na primeira mensagem,
Sempre tem, está sempre investindo. Está sempre investindo. Mas quem tem poder também para ajudar na divulgar a segunda mensagem, ele está sempre medindo. Ananias e Safira entraram em um acordo sobre o que eles ganharam, sobre o que eles venderam, sobre o valor da propriedade, para ficar com uma parte e não dar o que eles tinham prometido a Deus. Até que Pedro chega e fala assim: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Querido, para mim, eu sei que tem gente que mente o tempo todo. Eu não sou Deus, eu não sou o Espírito Santo, mas Ele sabe o que você prometeu na hora que você está no sufoco. Quero ver você cumprir na hora que Ele honra a tua vida. Ei, não perca o seu tempo dando atenção a mentiras. Se apegue à segunda mensagem. Ele ressuscitou. Essa é a nossa maior mensagem. Agora, indo para o final, por que a ressurreição de Cristo é importante? 3 coisas que eu separei aqui. Ela é importante porque ela é a declaração de independência, a constituição e a declaração de direitos da fé cristã. A ressurreição é importante porque ela enfatiza a singularidade absoluta e a total superioridade da fé cristã. Os fundadores de todas as outras religiões, ao longo da história, eventualmente morreram. O fundador do cristianismo também morreu, só com um diferencial: ele está vivo hoje. Ele ressuscitou. Portanto, em certo sentido, aí aqui vou falar algo, nós valorizamos muito a cruz, falamos muito da cruz. A cruz está vazia, mas a cruz era um símbolo de vergonha. Para nós o maior símbolo é o túmulo vazio. A cruz é legal, beleza, a cruz ali, ele foi colocado, ele suportou a cruz, ele disse: tome a sua cruz, quer se identificar com ele no sofrimento. Mas a questão é que quando você chega em Israel, em Jerusalém, você pode, tem 2 túmulos em Jerusalém, um que os católicos defendem que foi aquele lugar, e outro que os evangélicos defendem que era aquele lugar. Eu fico com a dos evangélicos, lógico, até porque geograficamente, diante de tudo que foi achado ali, a cisterna, o lugar de lagar do vinho, e tem a ver com a descrição bíblica, próximo ao monte do Gólgota. Mas independente, você pode ir nos 2 lugares. Tem uma coisa que é ímpar: ele não está. Acha a sua linha, se você prefere um túmulo ou outro, não tem problema. A questão é, ele não está lá. He's not here because he's rising. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Porque está procurando dentre os mortos aquele que vive. Para de ficar indo a túmulo. Meu Deus. Agora, terceira parte desse triângulo, para fechar isso, a ressurreição. A ressurreição é o último lado que forma o triângulo divino da salvação. Portanto, guarde isso aqui. Guarde isso aqui, se quiser pegar nota, pegue. Com o nascimento de Jesus, a salvação se tornou possível. Com a morte de Jesus, a salvação se tornou efetiva. Mas com a ressurreição de Jesus, a salvação se tornou segura. Pelo amor de Deus, ela se tornou segura. Pelo nascimento, ela foi possível. Com a ressurreição, com a morte efetiva e com a ressurreição segura. Então vamos lá, com o nascimento, com a morte, com a ressurreição. Meu Deus, tá. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Agora, para terminar, onde esteve Jesus entre a crucificação e a ressurreição?
aonde ele esteve, descansando, tirando uma cochila, ele não dorme, ele não descansa, ele não precisa de descanso, ele vai ao inferno e ele prega, Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 1 Pedro 3:18-20, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Sabe qual foi a mensagem que Jesus pregou no inferno? Não deu certo para vocês, demônio. Meu Deus, me ajuda. Não deu certo para vocês, demônio. Não deu certo. Vocês tentaram destruir, mas eu vim aqui pegar a chave da morte, a chave do inferno. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu agrilhão? Perdeu para você. Perdeu. Fique em pé no seu lugar nessa hora.